Alô, alô, pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso podcast Recicla. Eu sou o Casa Pessini, junto com o Matthew Shirts. Vamos falar sobre alternativas para reduzir o lixo. Separar corretamente em casa, não jogar lixo na rua, apoiar as ações de reciclagem, consumindo com consciência e mudando as nossas atitudes. Porque se tem uma coisa que ficou clara aqui nas edições anteriores do nosso podcast Recicla, é que não vai existir solução para o lixo que não envolva todos os setores da sociedade. Empresas, sociedades civis e governo. É ou não é, Matthew Shirts? É isso aí, Casé. Hoje nós vamos falar com o Matheus Mendonça, da Geral Viveiro de Projetos. Matheus, tudo bem aí? Oi, Casé. Oi, Matthew. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Matheus, conta pra gente o que faz a sua empresa. Na verdade, a gente constrói ponte. Parece mas não somos uma empresa de engenharia, tá? A gente é uma empresa de consultoria. A gente promove diálogo e discussão de conhecimentos aí entre empresas, setores da sociedade civil, poder público. A gente tenta estabelecer um ambiente de diálogo e construção coletiva, ativa, para superar alguns dos desafios que a gente tem na cidade. A gente atua muito com os temas da Amazônia, com gestão, projetos de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. Um outro tema com o qual a gente atua muito é o tema da reciclagem e coleta seletiva inclusiva, né? Gestão aí de recursos, inteligência de recursos, como a gente buscou chamar de um jeito a olhar para o futuro, né? Então a gente trabalha não com lixo, que é uma palavra que não tem na nossa lei, mas a gente trabalha com inteligência de recursos. Hoje a gente pode chamar de economia circular. É o tema mais conhecido, mais comum, né? Que está na moda agora. E conta pra gente quais são os seus principais projetos no momento. Atualmente eu trabalho com grandes empresas montando sistemas de coleta seletiva, de recompra de embalagens para produção de embalagens com conteúdo reciclado. Então, como viabilizar esse processo de conseguir material no mercado parece, né, um paradoxo, porque a gente vê muito lixo, mas a gente hoje existe um problema de conseguir insumos para que sejam reciclados e que a gente consiga ter conteúdo reciclado nas embalagens. Então, um grande projeto que eu tenho é com uma grande empresa do setor de bebidas, né? E um outro projeto é o Pacto pelo Plástico, que atua aí como não pela Giral, mas pela Fundação Avina, como um coordenador aí, uma espécie de... Eu não sou músico, adoraria, mas é uma espécie de maestro, de orquestrador dos diferentes setores, a gente consiga ações para o nosso desafio, que são os plásticos nos oceanos, né? A poluição por resíduo plástico nos oceanos. Eu atuo com esses dois projetos na área de inteligência de recursos. Na área da Amazônia, eu atuo com um projeto na cadeia do açaí, construindo uma agroindústria para ajudando, né, no processo de uma equipe grande nesse projeto, ajudando comunidades extrativistas a caminharem de ponta a ponta, da extração do doce de açaí até um produto comercializado como sorvete, enfim, no mercado, desenvolvendo a cadeia de valor aí desse açaí entre o Amapá e a cidade de São Paulo. Então eu atuo com esse tipo de desenvolvimento de novos negócios que tem impacto positivo, seja uma redução do impacto ambiental, seja um maior acesso ao recurso gerado pela cadeia de valor, pelas comunidades da base dessas cadeias produtivas, né? Então eu atuo com alguns temas diferentes, até para dar uma descontraída, não pensar num tema só, mas atuo em Deixa eu ver se eu entendi. Você tem dificuldade para conseguir material para reciclar, é isso? Hoje em dia, com o aumento das metas globais de grandes empresas multinacionais, né, com a grande luz que está nesse tema, que é o resíduo mal descartado, né, o lixo, a poluição por resíduos
sólido, ou no solo, ou no oceano, hoje muitas empresas querem ter conteúdo reciclado em sua embalagem. No entanto, a gente não tem coleta seletiva em todos os municípios no Brasil. A gente, quando tem, não são todos os cidadãos que participam. Então, falta, apesar da gente dizer, né, que são 3, o índice de reciclagem seletiva nos é muito baixo, e que o índice de reciclagem dos materiais, em alguns casos, e na maioria, ultrapassa os 50%, a gente tem a escassez, tem esses outros 50% perdidos, né? Eu estou sendo bem genérico aqui nos índices, nos números, a gente vai nisso com mais detalhe, mas a gente é um país que tem um nível acima de 50%, né? Beirando acima de 50%, parte de reciclagem quando a gente olha materiais. Só que isso tudo vem de uma cadeia muito informal, não vem de... Eu costumo brincar, a gente não é um país líder em reciclagem por consciência do cidadão, infraestrutura e por um equipamento urbano, por um bom uso do recurso público ou privado, né? Não é por isso que somos campeões. A gente é campeão porque tem muita desigualdade, muita pobreza, e a cadeia, a informalidade, acaba se tornando uma alternativa de renda para muitas pessoas. Então, apesar disso, da gente chegar em quase 50%, hoje falta material para que as empresas consigam incorporar conteúdo reciclado nas suas embalagens. Material de qualidade, né? Uma coleta seletiva bem feita, um material que mantenha a qualidade técnica, né? Os elementos técnicos desses insumos, inúmeros fatores. A gente pode explorar isso ao longo do papo, mas a gente tem alguns obstáculos aí para percorrer. Você, como consultor, o trabalho do consultor envolve muitas viagens, né? Eu sei que você fez muitas viagens antes de virar um consultor pela América Latina, estudando uma série de casos e iniciativas, mas hoje você está viajando também, né? Você deve estar num hotel, por isso que a nossa conexão está meio de blá, 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 blá. Às vezes a gente consegue te ouvir, às vezes não. Como é que é essa vida de caixeiro viajante do lixo, que não é lixo, que é resíduo, como você falou, que é recurso? É legal e tem momentos que cansam um pouco, né? E tem a crise também, o impacto que se causa viajando, o tanto que a gente viajar nesse momento, né, da pandemia que estamos vivendo. É muito legal, eu conheço o Brasil de leste a oeste, de norte a sul aí, já visitei experiências de cidades que não tem, na divisa do Amazonas com o Pará, por exemplo. Eu tinha umas fotos aqui que eu estava vendo outro dia para enviar para alguns amigos, em Amundá, no Amazonas, para vocês terem ideia, é uma ilhotazinha que não tem área para dispor esse resíduo sólido que eles geram nesse município. É um município de cerca de 25 mil habitantes, se eu não me engano, e que não tem... E é uma ilhota no meio do rio que não tem para onde destinar esse resíduo. E esse resíduo ele chega numa balsa, é empurrado por trator até essa balsa e é levado para o continente, né, em uma cidade mais próxima. E eu estava vendo isso justamente para a gente construir de onde vem esse chega no oceano, né? Eu estava no meio do Amazonas, no meio de um rio, eu não estava numa cidade, também pode ser uma originadora desse resíduo que chega no oceano, mas eu estava no meio de uma cidade, no meio da Amazônia. Então, tem plástico, tem resíduo sólido de alumínio, vidro, papel, em todos os lugares, né? Eu costumo dizer, vivo, logo impacto. Resíduo é um tema também que está em todas as casas, em todos os lares, em todas as cidades. Então eu tenho a oportunidade de viajar muito, conhecer muita gente, muitas histórias, muitas culturas, e entender que não existe uma solução. E com esse processo, eu entendi que não tem uma solução única, né? O desafio é orquestrar e compor uma diversidade de soluções para cada desafio. E o desafio começa com a gente mesmo, sempre, né? Com certeza. Você chegou a falar aqui de um projeto que você toca junto com uma empresa de bebidas, imagino que seja a Ambev, desde 2014, né? Segundo a nossa pesquisa aqui, é um projeto destinado à coleta e reciclagem de embalagens. Eu queria saber de você, que tipos de embalagens são essas e quanto isso representa no total de produtos que a Ambev comercializa? Não é mais a Ambev. A Ambev foi um projeto antigo que a gente coordenou, apoiava as cooperativas, a gente gerenciava, nesse caso, com a Ambev,
os programas de investimento que a Ambev fazia em cooperativas e tentava trazer a cultura da Ambev de gestão de performance, gestão de indicadores. A gente desenvolveu uma ferramenta, implementou uma ferramenta com a Ambev para aprimorar a gestão das cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Hoje eu atuo com a Bola, na verdade, num outro projeto que é a estruturação de grandes centros de recompra de embalagens pós-consumo, que a gente chama, né? Então, estabelecendo parâmetros onde tem que ser pago o serviço da cooperativa, onde tem que ser pago, onde é pago o produto que a cooperativa comercializa, tentando equilibrar aí o negócio dessas organizações para que elas sejam viáveis e gerem satisfação econômica para os seus integrantes, né? Um grande desafio é esse. Eu acho que melhorar as condições de trabalho das catadoras, dos catadores, de quem coleta o resíduo, de quem processa, fazer a transição com tecnologia, organizar os investimentos para que esses empreendimentos sejam bem geridos, que proporcionem boas condições de trabalho para os seus integrantes, é um grande desafio. E isso, quando a gente está falando também não só de dinheiro, de recurso, né, e de negócios, a gente está falando de cultura. Então, existe uma cultura pela gestão, pela organização, pelo planejamento. Então, hoje eu já atuei bastante com a Ambev, na verdade, atuo hoje com a Coca-Cola, mas o projeto Reciclar pelo Brasil, que é um programa deles de investimento em cooperativas de catadores, está sempre próximo das ações que a gente está fazendo, porque a gente sempre busca olhar o que já foi feito e partir dali para frente, né? Tentar aproveitar os investimentos que já foram realizados. Mas ainda tem muito. Com que embalagens vocês conseguem ter um sucesso maior com o projeto? Quais são as embalagens que vocês têm um sucesso maior? Assim? A embalagem que tem mais sucesso sempre é o alumínio, né? O alumínio é o que tem mais valor. Então, como existe esse ponto hoje de que as organizações de catadoras e catadores não recebem pelo serviço prestado, então existe uma previsão na lei do pagamento pelo serviço ambiental urbano. Ou seja, assim como as empresas de coleta que passam aí em São Paulo, né, coletando material de porta, recebem pela coleta e recebem pela destinação, ativas um pleito que há hoje é que elas recebem também por isso, que é o serviço. Eu chamo isso de o componente de remuneração do serviço. Existe um mito que se criou que o produto em si, que a Recicla gera recurso em si pelo produto, pelo papel, pelo plástico, pelo vidro, pelo alumínio, pelo aço que se coleta, que há muita riqueza nisso. No entanto, isso é um mito. Isso é um mito que funciona na informalidade. Quando a gente está na informalidade e vê uma pessoa forçando, né, que está investindo o seu suor, o sangue, a sua estrutura física, né, o seu físico, o seu corpo, sem atender a normativos regulamentares, né, que o Estado enfim, a formalidade, isso se torna viável. Só coletar, a gente chama de mineração urbana, né? No entanto, quando eu formalizo esses indivíduos e trago eles para um ambiente mais institucionalizado, né, que tem que pagar impostos e tudo mais, que pode ser as cooperativas ou as associações, e eu desafio esses indivíduos a entrarem no campo da coleta, o custo fica mais alto. O custo de gestão desse coletivo é mais alto. Então, se você não recebe pelo serviço, apenas pelos materiais que você comercializa, fica um buraco aí, a conta não fecha. Então, um dos grandes desafios que existe é achar uma viabilidade e uma forma de reconhecer esse trabalho, né, das catadoras e dos catadores de forma justa e que remunere, de fato, esse trabalho de formiguinha que prestam para a sociedade e a nossa lei. Então, um grande desafio é fechar essa conta aí. Essa conta, Matheus, você que, como disse, o Casé citou que você viaja muito, viajou a América Latina inteira, fez projetos por toda parte.
quais são, cita algum projeto que te impressionou bem? Qual é um dos melhores, assim? Você, qual o projeto que você mais Teve curte? grandes projetos. Projeto que eu aprendi muito foi a rede latino-americana de recicladores. Eu atuei junto com a Fundação Avina também nesse projeto de constituição de uma rede latino-americana de recicladoras e recicladores. Foi muito interessante. E nesse projeto eu tive a oportunidade de conhecer a Nora Padilha. Não sei se vocês já ouviram falar dela, é uma colombiana, líder dos catadores e das catadoras lá na Colômbia. E um dia a gente falava muito em vamos incluir os catadores, a gente usava muito a palavra inclusão. Um dia ela parou um evento que a gente estava criando, era um seminário junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu acredito que era nessa oportunidade. Ela parou e falou, vocês falam muito em inclusão, mas o que vocês têm que fazer é nos reconhecer, incluir, nós mesmos já nos incluímos, a gente se incluiu nesse processo. Então vocês precisam reconhecer e nos rear esse trabalho, não é? Não estamos na inclusão, porque de inclusão a sociedade está há anos marginalizando pessoas, né, que buscam se incluir dignamente, né, foram nesses processos. Então, foi um projeto onde eu aprendi muito nesse processo da rede, aprendi muito com os catadores, né, é sempre uma troca de conhecimento, há muito conhecimento no campo, há muito conhecimento teórico. Quando eu brinquei no começo que minha pontes é ponte nesse sentido, de alinhar conceitos, né, de trocar ferramentas, compartilhar perspectivas, para que a gente juntos enfrente o nosso desafio comum, que é o correto dos materiais que a gente usa aí, que nos dão tanto conforto, né, seja nas viagens, seja nos nossos isolamentos do momento, mas que precisam de um melhor relacionamento. A gente precisa aprender a se relacionar melhor com os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu acho que um grande desafio, a gente não está falando de lixo aqui, a gente está falando de relacionamento, né? Esse jogar fora, né, que não existe. Tá tudo, a Terra é um ecossistema fechado, né? A gente que se interessa um pouco por esse assunto sabe que a gente envia, só que são satélites. O lixo eletrônico que a gente tem, o lixo que está no espaço, o lixo que está fora, são satélites obsoletos, né, que estão lá nas órbitas circulando. Não é o nosso resíduo sólido ainda, é um outro sólido que está lá. Então, não tem fora, é tudo dentro. E como se relacionar melhor com isso, né, destinando para caminhos e para tecnologias específicas cada tipo de insumo que a gente utiliza. Você trabalha em larga escala, assim, com grandes empresas, né, impactando assim grandes cadeias produtivas, desde a ponta até a manufatura final, vamos dizer assim. Mas você também trabalha localmente, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco o que foi o projeto Rua Lixo Zero e se você vai implementá-lo em mais algum lugar. Esse é um grande sonho que a gente tem de implementar, de tornar o Rua Lixo Zero um grande movimento, né? Eu não espero que o grande objetivo do Rua Lixo Zero não é que a gente vá implementando, mas é a constituição de um movimento de ruas lixo zero. E esse projeto, Cazé e Matthew, nasceu de um olhar para esse local muito específico. A gente estava inaugurando, era 2014, eu acredito, era 2014, a gente estava inaugurando um escritório novo ali na Rua do João Gordo, ali na Rua Laboriosa. Eu tinha um escritório na esquina e tinha uma vizinha, a dona Selma, que passava na rua, nos dias da coleta convencional, ela passava recuperando de todas as lixeiras, ela recuperava o material reciclável que estava ali no dia errado e guardava no seu quintal esse material. Para colocar esse material, não é que ela fosse vender isso e gerar recursos, ela guardava no quintal para no dia certo da coleta, que era às terças-feiras pela manhã, ela colocar para o caminhão de coleta seletiva, levar esse material. A gente olhou aquilo e falou assim, mas como assim? Ela espera as pessoas descartarem de forma incorreta, depois recupera para colocar no dia certo. Por que não fazer um processo? E a gente, uma empresa que trabalha com esse tema, trabalhando com desenvolvimento local, a gente falava, né? Tem que fazer desenvolvimento local no próprio escritório. Na casa do ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser de pau. Né? Então a gente falou, então a gente vai trabalhar
trabalhar com o local. E a partir disso, a gente conversou com a equipe e começou a constituir uma série de materiais, oficinas. A gente fez feira de troca de roupas, a gente falou sobre resíduos eletroeletrônicos, a gente fez campanha de coleta de resíduo eletroeletrônico, falou sobre resíduo de medicamento. A gente conseguiu compartilhar o nosso conhecimento com o nosso entorno naquele período. Tinha até uma loja para baixo, naquele pedacinho da Wizard, que ela desce para Rua Harmonia. Na outra esquina tinha uma loja do Mundo Verde. E esse dia eu cheguei na loja do Mundo Verde, olhei a loja do Mundo Verde, era um dia da coleta seletiva. Mas o caminhão da logística direta tinha trazido os produtos da loja e deixado ela na esquina. E o pessoal descartou todas as caixas, todas as embalagens na esquina. Que o Carlos Wizard tinha comprado a Mundo Verde, eu entrei no Facebook, eu não sei se eu tinha ele no Facebook, qual que era o tema. Dei uma mensagem diretamente para ele, eu falei, olha, Mundo Verde tem que ter ativa, não dá para estar só na marca, não pode ser só Mundo Verde e no dia da coleta seletiva ter esse monte de resíduo na esquina. Vamos trabalhar. E aí o pessoal da loja adotou o nosso ecoponto também, passou a levar o material para o ecoponto. Então, muitas vezes é uma questão de estímulo, de provocação, de conhecimento. As pessoas precisam desse apoio, né? Quando você tem conhecimento, quando você tem conhecimento, tem interesse em fazer, mas não tem infraestrutura, aí a gente passa a sofrer, né? Porque você quer, mas não consegue, não tem por onde. Então a gente busca trabalhar em todas essas pontas, né? No conhecimento, na infraestrutura. Como é que é a relação dessas duas pontas? Foi um exemplo disso. Como é que é a relação dessas duas pontas? Quando existe um encontro aí da ponta e da empresa, do catador ou do indivíduo, cidadão, com quem que é mais fácil ou mais difícil de convencer ou de mobilizar para essa causa? Ninguém é fácil, Casé. Ninguém. Tá todo mundo preguiçoso, ninguém quer sair do lugar. Quando a gente fala de ser humano, e quando a gente fala de ser humano de dinheiro, porque é um tema que você precisa investir, que você tem que buscar essa transparência do recurso, no investimento. Quando você fala de uma cooperativa, você tem que ter contas transparentes, né? É interessante que a gestão seja também transparente, inclusiva. Então, é um desafio de todos os lados. Cada um tem o seu... Não tem mais fácil. Tem cada um com a sua especificidade, com o seu olhar, com a sua forma de ver o mundo. E o que a gente tenta é compartilhar que o desafio que o nosso inimigo comum é a poluição, né? É lidar contra isso. Então eu acho que qual que é o papel de cada um e de forma justa e digna, né? E as empresas com a responsabilidade compartilhada de investir nesses sistemas, buscando eficiência no investimento desse recurso. O cidadão, eu costumo chamar os prefeitos, não de prefeitos, né, mas de síndicos de um grande condomínio. E eu sou síndico do meu prédio, eu tentei me colocar nesse lugar para saber quais são as dificuldades em ser um síndico num prédio de 12 apartamentos. E dá trabalho pra caramba. E eu imagino um prefeito. Mas eu acredito que a transparência, né, a sinceridade, a busca por a definição de lutas, de causas comuns e o papel de cada um dentro disso é muito importante. Enfim, temos um longo caminho a percorrer aí na transição, tanto de tecnologia como de formas de lidar com o dinheiro público, com os investimentos privados, dentro dos diferentes papéis que existem dentro dessa cadeia de atores, né? Eu mesmo. Você está satisfeito com a comunicação? Papel. Desculpa, você está revendo seu papel, se você puder continuar com isso e também falar para a gente se você está revendo sua forma de se comunicar também. Se você acha que existe um overload assim, de comunicação, de dados, que as pessoas acabam ficando meio anestesiadas e não conseguem, enfim, empatizar. Com certeza. Eu acho que não tem uma mensagem clara. Existe sempre muito... Eu costumo brincar, né, com essa... Quando a gente fala da reciclagem arco-íris, né, que você tem 7... brincando com as cores do arco-íris. Mas quando você tem muitas lixeiras para destinar, as pessoas ficam confusas e aí de repente ela vê que alguém passa, mistura tudo aquilo num saco só, ou então aquilo tudo vai para um caminhão só
E as pessoas falam assim, mas por que eu faço esse desafio de escolher onde eu jogo o papel, o plástico, e depois vai misturar tudo? Então, existe um desafio de comunicar as formas, né? De se definir as formas certas de fazer, que exige muito. Para cada lugar que eu vou, a primeira coisa que eu pergunto não é onde é o melhor lixo ou o melhor restaurante, é como se gerencia o lixo aqui, né? O resíduo aqui. Esse é um desafio, com certeza, e ele não termina, não vai ter fim, né? Eu acho que uma consciência que a gente tem que ter é que isso é uma prática cotidiana. Não é uma coisa que eu vou aprender uma vez. Não é igual a aprender uma língua. Nem língua, né? Línguas a gente aprende e vai aprendendo novas professor, palavras. Matthew pode falar bem disso aí, Matthew. Matthew pode. Eu levei muitos e muitos anos. Mais fácil reciclar do que aprender o português. É mais fácil. Ô, Matheus, eu vi uma história que você está com o computador do Fábio Júnior, é verdade isso? Você roubou dele? Como é que foi isso? O computador do Fábio Júnior. Na verdade, eu tenho o costume de trocar o meu computador, né? Mas eu não. Eu quis atualizar, estava com um computador de 2013, eu acho que era. Já estava muito pesado. Vocês me pediram para conectar o cabo, né, da internet. Aí eu olhei e falei: esse computador não tem nem onde enfiar o cabo. E eu atualizei, esse aqui deve ser de 2017. Eu sempre troco. Eu tenho um fornecedor que é o seu Zé Pessoa, que é um cara fantástico, que se apaixonou por essa tecnologia e começou a abrir essas máquinas e a recondicioná-las. Não por uma ação do fabricante, mas por uma paixão dele. Né? Eu acho que paixões também são interessantes. Movem a um lugar de conhecer, de se interessar, né? Enfim, tem gente que fala muito mal de paixões, mas uma pessoa apaixonada por diferentes coisas, e eu acho que essa paixão do Zé Pessoa criou essa possibilidade. Quando eu o conheci, de trocar. Outro dia eu peguei duas máquinas que eu tinha, uma mais velha que eu usava no dia a dia e uma mais leve que eu usava para viajar, dei as duas e troquei por uma terceira mais leve, não é 0 km, mas é usada. Então, e aí ele falou assim: Matheus, esse computador que eu tenho aqui tá com um probleminha na tela, assim, tá descascando, saindo um negócio, mas foi do Fábio Júnior. Aí eu falei: eu quero o computador do Fábio Júnior. É brincadeira. Não fiquei. E aí eu tô com o computador que foi do Fábio Júnior, enfim. A minha pergunta. Como é que é a Siri? A Siri, você pergunta pra Siri, ela fala: não quero, eu quero a voz do Fábio Júnior, por favor. Essa voz eu não gostei. Mas a minha pergunta é se ele conta isso para todos os clientes. Será? Esse aqui é do John Lennon. Né? Rapaz, aí ele tinha que fazer um leilão, né? Aí ia ficar muito mais caro. Mas eu adorei essa ideia de você recuperar. E eu vou virar cliente, porque me parece exagerado vocês sempre comprar um computador novinho. Não há necessidade. Há muito descarte de computador, lixo eletrônico. Você poderia até nos falar dos desafios do lixo eletrônico especificamente no Brasil. Mas eu acho que gostei muito da sua ideia de ir recuperando computadores semi-novos, digamos, como falam dos carros. Exatamente. Quais são os desafios do lixo eletrônico? É específico? Tem um desafio dos lixos em si, é a mistura, que eu chamo de monstro híbrido, né? Quando a gente mistura muitos materiais. E o eletrônico, ele é basicamente uma mistura de muitos minerais, né? De muitos materiais, de plástico, de metal e tudo mais. Um grande desafio é o que a gente chama da desmontagem, né? E por exemplo, são poucas empresas no mundo que reciclam, que eram os metais nobres, que estão presentes nos eletroeletrônicos. Então, os grandes desafios, primeiro, passa por você ter a cultura de não descartar, né? Não jogar fora, esperar ter volume e destinar para um lugar corretamente isso. No entanto, são poucos os pontos que recebem.
hoje, com o nosso momento no Brasil de infraestrutura, você tem um lugar que a gente consiga avolumar os resíduos para que quando ele tiver uma carga, eu envio essa carga para um grande centro de reciclagem. Os centros de reciclagem eletroeletrônicas nem ficam no Brasil, estão na Bélgica, na Antuérpia. Eu visitei uma grande de reciclagem na Antuérpia, que para vocês terem ideia, depois que a gente fazia o passeio dentro da fábrica de ônibus, o ônibus era lavado por baixo para que essa água fosse para um lugar de recuperação da poeira dessa fábrica, porque é uma poeira nobre. Até a poeira da fábrica era nobre. Ela era na beira do rio, lá na Antuérpia. E, então, os eletrônicos, eles são muito feitos com um minério, né, que a gente chama de terras raras. Terras raras porque tem pouco e você tem que tirar... E são doses muito pequenas. São como princípios ativos de medicamentos. Então, o desafio de quando você tem tudo isso misturado numa máquina, num eletroeletrônico, porque a gente olha a estrutura, né? Eu sou bioquímico de formação, então eu tenho uma mania de ficar pensando molecularmente. Então, quando a gente olha para uma máquina, a gente vê plástico e metal, né? Aqui, e vidro. O dedinho e tudo mais, elas têm substâncias que a gente não consegue ver a olho nu. E recuperar isso, né, separar isso do vidro, dos outros elementos, é um trabalho muito minucioso. Então, um desafio muito grande é você conseguir recuperar. A gente acha que o mundo... Né, quando as pessoas me dizem, nossa, como o mundo é pequeno. O mundo não é pequeno, o mundo é muito grande, a renda é muito mal distribuída, e quando a gente conseguir recapturar, né, as coisinhas que a gente descoloca no mundo para levar para um centro de reciclagem é o maior desafio. Eu chamaria hoje de logística e seus custos o maior desafio da reciclagem. Não é tecnologia. Tecnologias existem. O desafio está nos processos logísticos, né, nas tecnologias, para a gente conseguir separar materiais e conseguir garantir a circularidade desses materiais. Acho que esse é um grande desafio. Como consultor, você acha que está chovendo trabalho para você? Você tem que ficar correndo atrás do trampo, as empresas estão te procurando. Essa função de gestor de resíduos é a profissão do século XXI, então vamos formar muitos gestores para que a gente consiga resolver essa logística? Com certeza, eu acho que tem espaço em todas as etapas, bons técnicos, eu costumo dizer, assim como na Rua Lixo Zero, eu acho que a gente precisa criar uma massa crítica de pessoas atuando localmente, né? E não eu hoje consigo escolher falar algumas coisas sim ou não para alguns projetos, não faço todos os projetos para os quais me convidam. Também tenho buscado tempo, porque não adianta, né, só trabalhar, eu quero tempo para poder ler cultura, arte, outros temas que me interessam muito também. Eu não acho que a vida é só trabalho. Eu acho que isso é uma... A reciclagem emocional é importante também, né? Você conseguir com certeza, Cazé. Decantar. Os resíduos psicológicos têm que ser trabalhados, incinerados, tem que virar fumaça, tem coisa que a gente precisa desapegar para olhar para frente, né? Eu acho que a reciclagem psicológica aí é os desafios psicológicos do lixo. Então eu acho que tempo ocioso, a gente ter tempo para a gente, cuidar do corpo, pensar alimentação, tentar produzir, né, alguma coisa do que vai se alimentar, cozinhar, participar desse processo do que é existir e não só consumir, é um grande desafio. Eu acho que é uma profissão, não sei se é gestor de resíduos, talvez de recursos, talvez gestores de economia circular, não sei o nome que vão dar para isso. Espero que a gente supere esse desafio, né? Eu acho que o grande desafio é a gente olhar para frente e falar como que eu converso muito com os catadores e as catadoras com quem eu trabalho, com quem eu convivo, que é sobre isso, né? Eu digo, os filhos de vocês vão operar num outro mundo, num mundo com mais tecnologia, eu trabalho para isso, né? Eu trabalho com esse sonho. Eu não sei se vai ser assim, não posso garantir. Mas espera-se que o mundo tenha mais tecnologia, né? Mais condições. Então, o filho do catador, eu conheço inúmeros filhos de catadores e catadoras que hoje são formados em gestão ambiental, que são formados em outras faculdades e que vão operar num contexto onde vai ter mais tecnologia. Eu não acredito que a segregação manual de resíduo, e especialmente de resíduos que às vezes estão sujos, né, não foram limpos, não foram bem destinados, eu não acredito que isso tenha que se perpetuar.
Eu acredito que que o nosso desafio é entregar mais qualidade laboral, né? Mais qualidade no trabalho, e preparar esses filhos dos catadores e catadoras para a gestão de estruturas, né, mais organizadas. Então, eu acredito que é uma transição aí a ser feita que envolve educação, tecnologia, tem muita coisa para acontecer. Então, precisamos de muita gente com pensamento crítico, com capacidade de diálogo, com capacidade de integração de diferentes visões e de diferentes setores. Porque a gente, quando fala de gestão pública, já é complicado. Quando a gente fala da gestão pública com a privada, com o terceiro setor, com a sociedade civil, o circo só aumenta e os espetáculos ali tendem a ficar mais complicados. Então é bem desafiador. Trabalhar o diálogo, né? Comunicação não violenta, tem uma série de aprendizados aí e ferramentas humanas que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo. Quando a gente é muito novo, e eu comecei muito novo nesse processo, a gente quer resolver o mundo, a gente acha que a gente é super-herói. Mas não é, a gente é uma gotinha, a gente é um beija-flor tentando apagar um incêndio na Amazônia. Tá levando uma gotinha de água e vai fazer uma contribuição pontual, mas tem que ser feita. Todo mundo olhando para frente, tentando dar o seu melhor, eu acho que é o mais importante. O Matheus, enquanto nesse tempo que você trabalhou, surgiu o conceito de economia circular. Ganhou força, pelo menos, né, nesses anos. Isso mudou o debate? Isso mudou o jeito de olhar para a questão do resíduo? Com certeza, Matthew, mudou bastante. Eu acredito, né, ele não surge agora, né? Eu acho que é uma rotulagem nova. Eu me preocupo bastante com isso também, para que isso não se torne uma ação de marketing, uma ação momentânea, uma ação duradoura. A minha preocupação com o surgimento dos novos termos é esse apego e essa efemeridade que existe na lógica do marketing e do mercado, né? Me preocupa que daqui a pouco vão inventar um novo termo, né? Assim como agora tudo de sustentabilidade virou ESG, né? Agora é tudo ESG, investimentos ESG. Eu me preocupo que a economia circular seja um modismo. Então eu não gostaria que fosse um modismo, que de fato fosse uma perspectiva de longo prazo para que olhássemos para a maneira como nos relacionamos com os nossos recursos, né? Sejam os biológicos, como eles chamam, sejam, como a gente chama, né? Sejam os técnicos, nutrientes biológicos, nutrientes técnicos. Então, a prática da compostagem, e eu vejo esse movimento vem crescendo muito. Eu sou esperançoso com isso. Mas espero que em breve não venha um novo termo e como um tsunami passe em cima disso tudo, e espero que as ações de pilotos não se tornem pilotos para responder a um modismo, mas se tornem práticas consistentes dos negócios, das operações das empresas, que isso passe a ser concebido, né, como uma visão. E quando a gente fala de economia circular, eu ouvi outro dia uma amiga, professora da Universidade de São Paulo, a professora Silmara, não lembro se foi ela ou se foi a Cristina, alguém me falou sobre isso. Não adianta a gente querer pegar uma cadeia linear e torcer a cadeia linear. Construção de economia circular é um processo que deve ser pensado no início, de se construir cadeias circulares, né? E não de circularizar cadeias lineares. Então é uma lógica que a gente tem muita coisa para fazer, tem muita estrutura. A gente tem que, eu costumo brincar, né, que tropicalizar esses conceitos europeus. Não adianta a gente olhar para a Europa e falar, mas aqui é Brasil, na Europa, porque lá na Europa também tem desafios. Então, como que a gente olha para a nossa infraestrutura, para a nossa sociedade, para a nossa cultura e passa a dialogar sobre o que precisa ser feito de fato, né? Com ética, transparência, bom uso dos recursos públicos, privados. Eu acredito que temos um bom caminho para uma boa roda para circular e para construir. A gente está chegando nos finalmente aqui, mas Matthews, a gente vai dar mais. Como o Matthews vai falar, a gente vai estender um pouco mais o programa. Fala, Matthews! Uma coisa que eu gostaria de confirmar, a gente costuma olhar a questão do resíduo, do lixo, como uma questão técnica, mas na verdade é uma questão muito mais social, pelo que você está contando. É verdade isso? É uma questão multifatorial, né? Uma questão técnica, tecnológica, humana, mas eu acho que muito dela passa pelo humano. Nós que inventamos, né?
lixo na natureza. A natureza já sabe lidar com o dela. Ela gera folha, essa folha vira solo, esse solo vira nutriente, esse nutriente gera uma nova árvore. Então eu acho que na natureza esse conceito está resolvido. Foram bilhões de anos de evolução que levaram a natureza a criar o camarão para comer o resíduo que está lá no fundo do mar, né? E o camarão é o grande reciclador dos oceanos, né? Chama o urubu. O urubu nasceu, evoluiu para cuidar das carniças. E a gente tem que cuidar da nossa carniça, né? Da nossa carniça metálica, da nossa carniça plástica, da nossa carniça de papel. Então eu acho que a gente que inventou, a gente tem que dar conta. Então, essencialmente humana, essencialmente passa por um desafio que a gente criou e a gente tem que trabalhar para a resolução, né? Para a solução dele. E não importa se a gente tem que buscar um caminho que não é apontar o problema, mas é entender o nosso papel, né? Sejamos indivíduos, empresas, representantes de empresas, de poder público, entender o nosso papel e trabalhar em conjunto, em orquestração, né? É como eu brinco também, é como uma orquestra. Quando você vai num evento de música erudita, de música clássica, você vê cada músico tocando um instrumento, mas eles estão tocando juntos de forma harmônica e fazem uma linda sinfonia, né? Então eu acho importante que a gente construa uma linda sinfonia e cada um fazendo o seu melhor, o seu papel. O indivíduo separando, fazendo boas escolhas, primeiro, né? Entendendo e comprando, tendo a possibilidade de escolher. Também esse movimento todo de produtos muito caros, né? Não adianta, porque isso não é acessível. Se não é acessível, se não pode para todo mundo, não é uma solução, né? Então eu acredito que não adianta gourmetizar as economias, não adianta funcionar na Vila Madalena, tem que funcionar no Brasil. Então eu acho que no Brasil como um todo, um em todos os desafio rincões, humano, né? de conceber e reestruturar. Oi, Cazé. Você está confiante? Como a gente está falando de futuro, está confiante? Então vamos conseguir vencer esse desafio aí? Ou... Eu tô variando, cara. Tem hora que cada hora eu tô num ponto. Tem hora que Tá na economia circular. Tá na economia circular. Eu não paro num ponto só, não. Não, mas vamos empurrar essa roda para frente aí, pô. Eu e o Matthew, a gente ajuda. Pô. Vamos fazer esse carro pegar. Esse é o nosso papel aqui. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Matthew, muito obrigado também mais uma vez pelos temperos gostosos dessa conversa. E a gente segue podcast Recicla. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas. E se você está em São Paulo, é só ligar para 156 e se informar direitinho. Quando passa o caminhão da coleta aí, do resíduo e do recurso reciclável, para você participar dessa luta junto com a gente. Valeu, Matheus. Valeu, Matthew. Obrigado. Valeu, Tchau, gente. tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.